Olá, boa tarde mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente começa com uma polêmica. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos. A PEC agora segue para votação no plenário do Senado e, se aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos. A proposta foi aprovada de forma simbólica, ou seja, a aprovação foi feita sem a contagem individual dos votos e também prevê a ampliação da duração dos mandatos para 5 anos de duração para todos os cargos eletivos. E a unificação das datas para eleições municipais e nacionais para prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e presidentes da República. Também estabelece um intervalo único entre pleitos, que passará de ser de 5 anos e será contado simultaneamente para todos os cargos. Agora, a proposta vai ser enviada para votação no plenário do Senado, e para ser aprovada, precisa de no mínimo 49 votos a favor nos 2 turnos. Caso seja aprovada, vai seguir para a Câmara dos Deputados, onde precisará da aprovação para começar a valer. No Executivo, a PEC estabelece marcos diferentes para enterrar a reeleição de uma vez. Os prefeitos que foram eleitos em 2024 poderão se reeleger pela última vez em 2028. Os governadores que foram eleitos em 2026 poderão se reeleger em 2030. O mesmo vale para os presidentes da República eleitos em 2026. Após 2030, a reeleição não poderá acontecer. Vereadores, deputados e senadores seguirão sem impedimentos para se candidatar à recondução. Desde 1998, todos os presidentes da República em seus primeiros mandatos se reelegeram nas eleições seguintes. O único que não conseguiu foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Relator da proposta, o senador Marcelo Castro, do MDB Piauí, avaliou que o fim da reeleição pode impulsionar uma renovação política e abrir caminho para que governantes discutam projetos estruturantes. A PEC também quer a mudança da ampliação dos mandatos de presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. A cada 5 anos de trabalho, deputados e senadores devem eleger 2 presidentes. Um será presidente por 3 anos, o outro apenas 2 anos. Olha, é realmente um assunto que divide opiniões. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Alexandre Rolo, ele que é cientista político. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Primeiro, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É uma alegria estar aqui falando com você mais uma vez, poder esclarecer, na medida do possível, para os nossos espectadores. Sempre ajuda muito, professor. Então, primeiro, o que me chamou a atenção, qual é a motivação desse debate nesse momento? Por que essa proposta foi apresentada no Congresso agora? Veja, Kleber, o fato de ter sido apresentado agora, ou de estar sendo discutida essa questão agora, não me chama muito a atenção, porque a grande verdade é que, de tempos em tempos, isso acontece muito, com muita frequência, são debatidas reformas políticas no Congresso Nacional. Então, às vezes muda um pouco mais, às vezes muda um pouco menos, mas o fato é que há muitos anos, talvez desde que o mundo é mundo, ou seja, realmente há bastante tempo, nós temos essas alterações na legislação eleitoral, essas chamadas reformas políticas, sempre sendo discutidas no Congresso Nacional. Então, o momento da discussão não me chama tanto atenção, porque é comum, a sociedade brasileira é uma sociedade em constante movimento, em constante alteração, em constante mudança, e muitas vezes existe sim a necessidade de aprimoramento da legislação como um todo. Agora, o que me chama a atenção, como não é o momento, mas o que me chama a atenção são esses assuntos que estão sendo trazidos e que foram objeto dessa reportagem. Um deles é o final da reeleição, o outro é o aumento dos mandatos eletivos de 4 para 5 anos, de senador seria reduzido de 8 para 5 anos, e o terceiro tema, também debatido nessa PEC, é a unificação das eleições.
Se eu já puder entrar no mérito dessas alterações, Kleber, se você me permitir, eu diria que o fim da reeleição não traz maiores problemas no meu ponto de vista, apesar de que é importante dizer que com o fim da reeleição nós não teremos a solução de todos os problemas do Brasil. Esse assunto está sendo vendido como, olha, a hora que a gente acabar com a reeleição, todos os problemas do Brasil serão resolvidos. Não é bem assim. Eu não sou contra o fim da reeleição, mas aquela pessoa que usa a máquina administrativa para se reeleger e faz isso contra a lei, essa mesma pessoa vai usar sim a máquina administrativa para eleger o sucessor, para eleger o amigo, o afiliado político, enfim, não é o fim da reeleição que vai acabar com esse tipo de problema. Fala-se muito, e aqui eu já mudo para a questão da unificação das eleições, Kleber, que a unificação das eleições de 5 em 5 anos, trará economia para os cofres públicos. Se é verdade, ou se pode ser verdade isso, que realmente essa unificação pode trazer economia aos cofres públicos, não menos verdade é que nós vamos acabar com as discussões envolvendo os temas de interesse local ou municipal, porque a partir do momento que a gente joga uma eleição municipal no meio de uma eleição para presidente, para governador, etc., a gente vai acabar com a discussão dos temas de interesse local. E o finado Franco Montoro dizia que as pessoas moram nos municípios, a pessoa não mora no estado, não mora na União, a gente mora nos municípios e, portanto, é muito importante que a gente discuta em eleições próprias, no meu ponto de vista, que é o que acontece hoje em dia, temas municipais em eleições municipais próprias. Correto. Importante que você falou primeiro, né, que não há um contexto político para favorecer A ou B. É uma mudança que acontece de tempos em tempos. Mas depois também falou aí do mérito, com muita propriedade do mérito desse projeto. Mas agora, levando tudo isso em consideração, como você vê o cenário para esse projeto avançar? Você acredita que o Congresso deve aprovar essa mudança ou não? Olha, Kleber, consultando aqui a minha bola de cristal, e eu já confesso que eu não a possuo, né? Mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que tem chance de ser aprovada sim, porque a partir do momento que nós temos hoje em dia mandatos eletivos de 4 anos para deputados, por exemplo, para vereadores, para governador, etc., e a gente vai aumentar isso para 5 anos, de 4 para 5 anos, muitos deputados federais vão gostar dessa ideia, porque hoje eles têm garantido 4 anos de mandato, vão passar a ter garantido 5 anos de mandato. Então, você vai ter uma ampliação dos mandatos eletivos. Mas, voltando a falar da reeleição, Kleber, se a reeleição, o fim da reeleição, melhor dizendo, é tão importante, eu acho que a gente poderia pensar no final da reeleição para todos os cargos eletivos, né? Por que não? Porque o que está sendo debatido nessa PEC é o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Mas deputado continua se reelegendo 80 vezes, senador a mesma coisa, vereador a mesma coisa. Então, se a gente está falando em alternância no poder, em renovação das lideranças políticas, por que não a gente pensar no final da reeleição para todos os cargos? Então, de 5 em 5 anos, dentro dessa proposta, a gente teria uma renovação geral. O Congresso Nacional iria mudar completamente, porque não ia poder ter reeleição. As câmaras dos vereadores seriam mudados 100%, porque não teria reeleição. Deputados estaduais e distritais, a mesma coisa. Então, eu lanço essa ideia aqui, por que não, já que a gente vai acabar com a reeleição, acabar com toda e qualquer reeleição, inclusive para os cargos nos parlamentos. Professor, você fez ponderações muito sensatas, né? Levantando os prós e contras da reeleição, que é a grande polêmica, sem dúvida. Inclusive essa agora, comparando, né, a reeleição para o Executivo e para o Legislativo, também abordou aí as questões financeiras, econômicas e o uso da máquina. Mas agora, categoricamente, objetivamente, você é a favor ou contra a reeleição?
Então, Kleber, tentando ser objetivo, eu acho que poderia acabar a reeleição, não tenho nada contra o fim da reeleição. Então, se a gente for pegar essa parte da PEC, eu não teria nada contra o fim da reeleição, mas eu quero alertar mais uma vez que o fim da reeleição não resolverá todos os problemas do Brasil, não é disso que se trata. Então, estão falando que ao acabar com a eleição a gente vai evitar o uso da máquina administrativa. Eu estou afirmando categoricamente que não vai acabar, porque o prefeito ele não vai usar a máquina administrativa para se reeleger, mas ele vai usar a máquina administrativa para eleger o seu afiliado político. A mesma coisa o governador. Então, o fim da reeleição não resolve esse problema. Se o problema é esse, o uso da máquina administrativa, o fim da reeleição não vai acabar com o uso da máquina administrativa. Agora, me permita enfatizar uma coisa que eu acho que eu não falei, da questão da unificação das eleições. Eu falei que não vamos poder debater mais os problemas dos municípios, mas eu quero alertar uma outra coisa também que é muito importante. A justiça eleitoral brasileira, da forma como está estruturada e organizada nos dias de hoje, ela não tem condição, Kleber, de julgar em uma mesma eleição todos os cargos, desde presidente da República até vereador. Não há juízes eleitorais suficientes para dar vazão a todos esses julgamentos de todos esses processos envolvendo todos os cargos. Hoje em dia, a gente lembra, nós temos eleições municipais intercaladas com as eleições gerais. E mesmo assim, muitos processos de registro de candidatura, por exemplo, demoram para serem julgados. Quando a gente tiver a unificação, e se tivermos a unificação das eleições, isso vai ser um problema ainda maior para a Justiça Eleitoral administrar. E, portanto, em relação à unificação das eleições, eu sou categoricamente e radicalmente contra essa unificação. Para mim, tem que continuar do jeito que está, eleição municipal separada das eleições gerais. Com certeza esse assunto ainda vai render muita discussão e ouvir uma entrevista como a sua ajuda muito o nosso telespectador a entender o que está acontecendo e se posicionar, ter mais argumentos para abordar e para entender, né, para se posicionar em relação a esse assunto. Nós acabamos de conversar com o professor Alexandre Rolo, ele que é cientista político. Professor, é sempre um grande prazer conversar com você, ficaria horas aqui, mas infelizmente nosso tempo é limitado. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Kleber, e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Olha, vamos mudar de assunto agora, né, para falar de economia e de um assunto que também impacta a vida de todo mundo, já que os smartphones ficaram 88% mais caros em um ano no Brasil. Quem vive sem celular hoje, né? E quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Quem tentou trocar de celular nos últimos meses deve ter notado que a faixa de preço subiu bastante. Segundo dados do levantamento pela consultoria IDC, os smartphones ficaram até 88% mais caros no Brasil. A companhia analisou lançamentos entre os primeiros 3 meses de 2024 e comparou com o mesmo período deste ano. E os resultados foram surpreendentes. O valor médio dos dispositivos saltou de R$ 1.300 para R$ 2.500. Esse aumento afetou a decisão de compra de aparelhos pelos consumidores. A venda de celulares caiu pouco menos de 10% nesse período. E a previsão é que 2025 será o período de menor desempenho em volume de aparelhos comercializados no país dos últimos 6 anos. Segundo a IDC, uma série de fatores combinados contribuem para o aumento nos preços, incluindo aumento de custos pela implementação de recursos de inteligência artificial e 5G em todas as linhas, a alta no dólar, a logística e o cenário de incerteza tarifária provocado pelo presidente norte-americano Donald Trump. O levantamento traz ainda uma análise de cenário que é considerada desafiadora e de ações que as companhias podem ou já estão adotando para melhorar o próprio desempenho no país, como voltar a lançar aparelhos mais em conta para reconquistar os consumidores e ampliar a venda de smartphones em parcerias com operadoras que costumam ter promoções vinculadas a planos.
E como eu disse, ninguém vive sem celular hoje, por isso esse é um assunto que interessa para todo mundo. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com mais um especialista. O nosso convidado agora é o economista Marcos Sarmento, ele que é professor de finanças. Boa tarde, Marcos. Sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Você que já é nosso parceiro, né, Marcos? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é todo meu conversar com vocês. Marcos, então primeiro eu peço que você explique, né, para as pessoas que nos assistem, quais os motivos fizeram que o celular ficasse tão caro, aumentasse tanto o preço, Marcos? Olha, de fato, os principais motivos até já foram colocados na reportagem. Nós estamos falando assim, ao longo de 2024, nós tivemos uma situação de aumento com relação à tecnologia, que pode-se dizer embarcada no celular, são câmeras melhores. Teve tecnologia também de inteligência artificial, o que acaba levando com que houvesse chips, né, processadores que sejam mais avançados e que também são mais caros. Houve também, principalmente ao longo de 2024, uma alta muito consistente do dólar, do câmbio, quer dizer. Então, como a grande maioria dos aparelhos que são comprados no Brasil são produzidos fora do Brasil, então quando tem um aumento do câmbio do dólar, evidentemente isso que acaba sendo repassado para qualquer produto que é importado. Então é uma outra pressão também que foi muito importante para o aumento do celular que nós estamos observando agora. E teve também a política, né, comercial, vamos dizer assim, de comércio internacional, do novo presidente dos Estados Unidos, a nova administração nos Estados Unidos, com aquelas tarifas, né, muito elevadas, principalmente de países que produzem, né, a maior quantidade dos celulares que são vendidos no mundo inteiro. E provavelmente, né, ainda não existe uma estatística clara sobre isso, mas muitas empresas adiantaram a importação para os Estados Unidos dos aparelhos, justamente porque o custo ia aumentar bastante no futuro. Como existiu uma compra muito maior num período relativamente curto, isso pressiona com que o preço desses itens também cresça, isso no mercado internacional, valendo isso para todo mundo. Então é um conjunto de fatores, né? Espera-se que, de fato, né, ao longo de 2025, a quantidade de aparelhos não seja tão alta, né, mas que pelo menos estabilize, que não tenham outros fatores que façam com que os preços dos celulares aumentem mais ainda. Agora, esse aumento não preocupa só o consumidor, né? Os fabricantes também estão sentindo, já que as vendas caíram 10%, Marcos. De fato. E certamente eles estão de olho, estão acompanhando o comportamento do mercado nesse sentido. Mas isso faz parte do jogo. Ou seja, se os fabricantes, claro, querendo ter uma margem de lucro maior possível, vê que diminui a quantidade vendida e também até as receitas, seguramente eles vão se mexer para ou lançar aparelhos que sejam mais em conta, né, com talvez até menos tecnologia, possivelmente, ou então encontrar outros mercados. Mas certamente existem, vamos dizer assim, outras medidas que deverão ser tomadas pelos fabricantes de celulares para poder eles recomporem o volume de vendas, né, de aparelhos, isso no mundo inteiro. Marcos, ruim com ele, pior sem ele. Qual é a dica que você dá para a pessoa que está precisando ou pensando em comprar um celular para gastar o menos possível e ter um aparelho que atenda às necessidades dela? Olha, para se ter uma ideia, existem mais linhas telefônicas, né, no Brasil do que existem pessoas. Então, uma quantidade muito grande de aparelhos de telefone. E até de fato, né, de modo geral, as empresas e até mesmo o governo acaba se comunicando com seus clientes, com os cidadãos, principalmente por meio dos celulares, dos aplicativos. Então, acaba sendo um produto, como você falou, praticamente indispensável na vida de cada um. Agora, precisa se tomar muito cuidado, porque apesar de ser, de fato, um aparelho que vai facilitar muito a vida, mas a gente bem sabe que existe também um fator aí muito forte de status, daquela pessoa que quer ter o celular
mais sofisticado e também mais caro e acaba se endividando com isso, causando um problema ainda maior. Então precisa ter cuidado. A recomendação sempre é: procure primeiro, se ainda não tiver o aparelho, algum aparelho que seja mais barato para você começar. E mesmo assim continue economizando dinheiro todo mês para que em determinado momento, 1 ano depois, 2 anos depois, se possa adquirir um celular melhor. E mesmo assim que não seja aquele modelo topo da lista, porque normalmente ele está com um preço artificialmente ainda maior. Aquele que está em segundo, terceiro, quarto lugar, né, de cada uma das marcas de aparelhos, porque assim você vai conseguir economizar, pagar à vista ou pelo menos dar à vista uma parcela maior, uma proporção maior, conseguindo reduzir o custo sem causar um problema no futuro com o endividamento elevado. Então são algumas precauções que a gente ouve muito falar e que de fato funcionam. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o economista Marcos Sarmento, que é professor de finanças e deu dicas muito valiosas para você que nos assiste. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações como acontece todo dia é o Caio Veríssimo. Por favor, o Caio vai entrar em nosso estúdio. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E olha só, Caio, nós vamos começar com um dado negativo, né? Que veio à tona recentemente, que é em relação ao lixo produzido pelo futebol, isso mesmo, e que vem prejudicando muito o meio ambiente, né? E sabe de onde vem tudo isso? Principalmente das camisas, os famosos mantos, não é, Caio? Pois é, Kleber. Boa tarde a você mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o descarte de camisas de futebol tem sido aí um dos grandes problemas a serem resolvidos pelos clubes. Isso porque a cada temporada novos modelos são lançados e o que ficou antigo acaba indo para o lixo. Os números do lixo da moda da bola impressionam. A indústria dos artigos esportivos, em especial do futebol, está em xeque hoje por seu impacto na terra, sejam essas camisas originais ou piratas. Vender muitas camisas é obrigatório no futebol. O mercado global de roupas futebolísticas atingiu 73 bilhões de euros, cerca de 466 bilhões de reais em 2022, e deve chegar a mais de 100 bilhões de euros até 2028. A Europa é a responsável por 55% desse crescimento. Camisas de futebol são populares, não só nos estádios, mas também fora deles, pois não saem de moda. Os clubes gostam de investir em muitos modelos para fornecer variedades aos seus torcedores. O Napoli, por exemplo, teve 13 camisas diferentes na temporada 2021-2022. É um modelo de negócio baseado em cada vez mais volume, um crescimento infinito na teoria. A venda desses produtos representa de 10 a 20% da receita dos 20 clubes mais ricos da Europa. O time que mais lucra com venda de camisas é o Real Madrid. O clube espanhol arrecadou quase 200 milhões de euros com uniformes em 2023 e 2024, segundo o relatório da UEFA. Mas além de gerarem muito dinheiro, as camisas geram também muito desperdício. Mais de 500 bilhões de dólares, cerca de 2 trilhões de reais, são perdidos a cada ano por camisas não aproveitadas ou não recicladas. Os uniformes só costumam viver por 10 meses antes da chegada de um novo modelo. Qual o destino dessas camisas? O lixo ou a fogueira. Cerca de 60% desse material esportivo encomendado por clubes e federações da Europa é jogado fora ao fim da temporada. E o mesmo acontece com as camisas dos torcedores, que impacta muito o meio ambiente. Vamos falar agora de bola rolando, porque hoje tem jogos decisivos pela Copa do Brasil, não é, Caio? Conta pra gente então, fala da rodada, por favor. Tá certo, Kleber. Vamos dar uma olhada então na tabela. A gente começa aí falando de Fortaleza e Retrô do Pernambuco. Essa partida vai acontecer na Arena Castelão, casa do Fortaleza, a partir das 19 horas. O primeiro jogo terminou em 1-1, então quem vencer está classificado para a próxima fase. Meia hora mais tarde, a vez de Aparecidense de Goiás e Fluminense, que se enfrentam numa nega rincha, comando de jogo do time goiano. O tricolor carioca venceu a primeira partida pelo placar mínimo de 1-0, e com empate nessa noite já garante vaga nas oitavas. Também às 19h30, quem entra em campo é o Bahia, que vai encarar o Paysandu na Fonte Nova. O time baiano, um empate nessa noite já resolve sua vida, já que na primeira partida venceu por 1-0. Do Nordeste, vamos para o Sudeste, porque na Arena MRV, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro recebe o Maringá do Paraná para o jogo que começa às 21h30. Na primeira partida, empate por 2-2, então tá tudo em aberto para essa decisão de hoje. No mesmo horário, às 21h30, Corinthians e Novo Horizontino se enfrentam na Neoquímica Arena.
O Timão venceu por 1-0 no jogo de ida, mas não deve ter vida fácil nessa noite. E para encerrar as partidas de hoje, Flamengo e Botafogo da Paraíba se enfrentam no Maracanã, também às 21h30. O Mengão venceu o primeiro jogo por 1-0, então vale aí lembrar que favoritismo tem, mas vai ser decidido mesmo nas 4 linhas. É isso aí, Kleber. Isso aí. Bom, hoje nós tivemos uma surpresa aí, né? O Grêmio foi eliminado. Você acredita em surpresas hoje? Eu acredito que sim. Olha, temos jogos aí muito interessantes, né? O Corinthians tem que ficar de olho porque, apesar de jogar em casa, vai pegar um adversário muito duro, que é o Novo Horizontino. Pode parecer uma surpresa nesse jogo aí, mas quem acha que tá muito tranquilo é o Flamengo. Ganhou de 1-0 e vai ter a vida fácil para resolver em casa. Tá certo, então vamos conferir hoje à noite. Caio, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, Kleber, até mais. Até mais. Bom, e olha só que informação interessante hoje, né? Hoje é comemorado o Dia Mundial do Chá, uma bebida tão antiga, mas que continua muito atual. Nesta quarta-feira, dia 21 de maio, o mundo inteiro celebra o Dia Mundial do Chá, uma das bebidas mais antigas e populares que marcaram e ainda marcam culturas, etnias e ricas histórias nações afora. Sejam as famosas ervas aquecidas na água quente, que tanto o brasileiro gosta, quanto ao famoso chá inglês, que contém leite, ou mesmo o tradicional chá indiano, que leva até pimenta em seu preparo. O mundo todo simpatiza bastante com essa bebida e somente a água é o líquido mais consumido que o chá. As variações no preparo podem ser diversas, mas há um consenso. Mais do que uma bebida, o chá é uma ponte para o bem-estar, o desestresse. Também pode ser uma boa desculpa para uma visita, um reencontro. No Dia Mundial do Chá, o convite é simples. Experimente, conheça, relaxe e permita-se viver histórias e sabores. Olha, a gente falou do chá, agora vamos falar de outro produto. Isso porque o governo proibiu a comercialização de 2 marcas de azeite, alegando que o produto era de origem desconhecida. Ambas as marcas, né, já haviam sido proibidas de serem comercializadas em outubro do ano passado. Vamos ver os detalhes agora com a Amanda Silva. Após denúncias do Ministério da Agricultura e Pecuária, o governo proibiu a comercialização das marcas Alonso e Quinta de Oliveira após uma investigação revelar que a origem dos produtos é desconhecida e que não respeitam várias leis, normas, regulamentos e regras. Além disso, toda e qualquer distribuição, fabricação, propaganda e uso dos azeites das marcas também está proibida. A Anvisa publicou no Diário Oficial da União que a medida foi tomada após a apreensão mostrar as irregularidades da marca, como, por exemplo, não seguir padrões de rotulagem, não seguir exigências sanitárias nas instalações das empresas, não serem licenciadas junto a autoridades sanitárias competentes ou possuir um registro junto ao Ministério da Saúde. Em outubro do ano passado, a Anvisa já havia realizado apreensões e também proibiu a venda de lotes de ambas as marcas e mais 10, alegando que o produto poderia causar risco à saúde devido à incerteza sobre a origem e composição. No mesmo mês, o Ministério da Agricultura explicou que existem 2 marcas com o nome Alonso, mas que são de empresas diferentes. Uma é de origem chilena e é exportada por uma agrícola regularizada, já a outra, que o governo proibiu, tem origem desconhecida. Bom, com esse alerta, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você, que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.